Há alguns anos, o IBESP criou a sua própria metodologia para entender o perfil ideológico dos eleitores. E essa metodologia é baseada nos dois grandes personagens políticos do Brasil, Lula e Bolsonaro. E agora, em janeiro, no nosso estudo nacional, houve uma queda vertiginosa dos eleitores de Lula. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e sócio aqui do Instituto IBESP, e hoje eu estou gravando um vídeo comentar rapidamente sobre a pesquisa que nós fizemos agora em janeiro. Nós somos contra a realização de pesquisas de voto estimulado, por isso nós vamos, nesse ano eleitoral, nós não realizaremos estudos de voto estimulado para divulgação, mas a gente tentou aqui buscar um outro modo de entender como está o cenário brasileiro e fizemos aqui o estudo para entender o perfil ideológico. Esse perfil ideológico, eu já expliquei algumas vezes, nós analisamos primeiro como que as pessoas votam, né? Porque o que acontece? Outros institutos eles perguntam como você se considera lulista, bolsonarista, antipetista. A gente não faz isso. A gente pergunta, a gente faz através de voto de Jair Bolsonaro e Lula e depois nós fazemos algumas perguntas subjetivas para entender o nível de convicção que esse eleitor tem em relação a um político ou outro e também entender se ele é isento. Agora nesse estudo de janeiro, eu vou pedir para subir o chat que está na página 4, a gente teve aqui 19,8% de eleitores bolsonaristas. Para que vocês tenham uma ideia, em dezembro esse número era 18,6%. Houve um aumento então de 1,2%. Nós tivemos 19,9% de eleitores antipetistas convicto. Nós tivemos em dezembro 18,9%, ou seja, houve um aumento de 1 ponto percentual. E antipetista volúvel, agora nós tivemos 5,2%. E nós tínhamos em dezembro 6,3%, caiu 1,1%. Se nós analisarmos os eleitores que votariam em Bolsonaro, né, em um bolsonarista, ali vendo seria bolsonarista, antipetista convicto ou antipetista volúvel, houve um aumento de 1,1%. Não é muita coisa, mas a gente percebe que já existe aqui um movimento interessante pro Flávio Bolsonaro. Talvez Flávio Bolsonaro consiga, com o seu jeito, com a sua forma de falar, quebrar algum tipo de resistência que existe à clã Bolsonaro. Quando a gente fala de isentos, hoje a gente tem 20,1%. Nós tivemos a nossa pesquisa de janeiro, como vocês estão vendo, 20,1%. Na pesquisa de dezembro, 14,7%, ou seja, aumentou em 5,4% o número de isentos. Então, nós estamos vendo, se houve um pouquinho de aumento aqui entre os bolsonaristas, né, nas pessoas que votam em Bolsonaro, a gente percebe que houve um aumento interessante nos isentos. E aí falando dos eleitores que escolheriam Lula, que não gostariam de votar em Bolsonaro, mas votariam em Lula, nós tivemos, agora nós temos de antibolsonarista volúvel 4,7%, em dezembro era 4 pontos percentuais, ou seja, aumentou em 0,7% o percentual de antibolsonaristas volúveis. Hoje nós temos 17% de antibolsonaristas convicto, era em dezembro 18,1%, ou seja, caiu 1,1 ponto percentual. E aí a gente chega no lulista, que é o tema desse vídeo aqui. Nós temos hoje 13,2%, sendo que em dezembro era 19,5%, ou seja, caiu 6,3%, tá? Pontos percentuais. Se nós somarmos os eleitores que prefeririam votar ali em Lula, seja porque é lulista, porque é antibolsonarista convicto ou volúvel, a queda foi de 6,7%, tá? Então essa queda de 6,7% ela refletiu ali, principalmente nos isentos, que aumentaram 5,4%, e nos eleitores que votariam no lado bolsonarista em 1,1%, tá? Que a gente tem algum arredondamento, por isso que não está batendo exatamente. Mas o que chama atenção é que os eleitores que sempre se colocaram como lulistas na nossa metodologia, que ficava em torno de 19% ali, teve uma queda para 13,2%. Perceba que todos ficaram mais ou menos iguais, o que aumentou bastante foi a questão dos isentos, e ali a gente teve uma queda dos lulistas.
Vamos tentar entender um pouquinho isso, né? Na página 5, a gente vai ver ali por regiões, essa pesquisa vai estar disposta no Telegram, tá? O vídeo no canal de WhatsApp, só entra ali o link de vídeo, a gente não consegue colocar PDF, mas o nosso canal de Telegram vocês podem ver a pesquisa completa ali em PDF. Quando a gente olha por regiões, chama atenção uma coisa, né? As pessoas falam sempre assim, olha, a região mais bolsonarista do Brasil é a região sul. Só que é interessante que quando a gente olha em percentual dos eleitores bolsonaristas, na verdade, o eleitor mais bolsonarista está no Centro-Oeste. Acontece que o percentual de eleitores no Centro-Oeste, se eu não me engano, é 7,5% dos eleitores brasileiros estão no Centro-Oeste. Quando a gente fala da região sul, também se eu não me engano, você pode conferir aí, mas eu acho que eu estou certo, 14,4%. Então nós temos praticamente o dobro de eleitores na região sul que na região centro-oeste. E quando a gente fala assim, é que aqui como está por região, não está só Santa Catarina, que a gente sabe que é um estado bastante bolsonarista, mas quando a gente olha aqui, chama atenção a região sul na nossa metodologia, mostrando ali que é a região mais bolsonarista. A região mais antipetista, aí sim a região sul. E a região convicta, né, o antipetista convicto. Quando a gente fala de antipetista volúvel, também é a região sul. A região mais isenta é a região sudeste, onde a gente tem ali 41,9% dos eleitores, então tem muita gente que está isenta, você pega 41,9%, quase 30% disso é um número bastante grande dos eleitores brasileiros. Quando a gente olha a região norte, é a região mais antibolsonarista volúvel. É interessante que veio aumentando bastante ali o bolsonarismo. Você pode olhar isso na região, quando a gente fala de bolsonarista, a gente tem um número bem expressivo de bolsonaristas na região norte, né? Mas quando a gente olha os antibolsonaristas volúveis, estão na região norte, a maior camada. Quando a gente olha o antibolsonarista convicto, ali fica todo mundo mais ou menos igual, em torno de 19% e 20%, norte, região nordeste e região sul. E a região mais lulista é a região nordeste, a gente sabe disso, né? Quando a gente fala por sexo, o homem é mais bolsonarista, antipetista convicto também o homem. Quando a gente fala de antipetista volúvel, fica um pouquinho empatado. Quando a gente fala de isento, fica muito empatado. Antibolsonarista volúvel, muito empatado. Quando a gente fala já de antibolsonarista convicto, as mulheres. E quando a gente fala de lulista, também as mulheres. Aqui eu venho falando muito sobre isso. Existe uma necessidade do bolsonarismo conseguir falar com as mulheres, né? Então, enquanto o Lula tem dificuldade com alguns grupos, eu percebo que não existe um planejamento, que precisaria sim ter pesquisa quantitativa e qualitativa, que é o que a gente faz muito aqui, né, para entender assim, as mulheres em profundidade, para você tentar conversar com essas mulheres. Por que as mulheres são anti-bolsonaristas convictas ou lulistas, né? A gente o bolsonarismo tenta de alguma forma chegar nas mulheres, mostrando quando o Lula fala alguma coisa contra as mulheres, mas não basta isso, né? A gente precisa entender um pouco mais. Eu tenho certeza, através dos nossos estudos nacionais, que a questão é muito sobre economia, muito sobre social, sobre saúde, é aí onde a mulher tem um foco maior. Quando a gente fala por faixa etária, o jovem, a faixa etária mais bolsonarista de 35 a 44 anos, a faixa etária de 25 a 34 anos ela é mais antipetista convicto, e quando a gente fala de antipetista volúvel, a 45 a 59 anos. Então fica muito claro aqui que as pessoas que votam mais em Bolsonaro são as pessoas que são pessoas, população economicamente ativa, aquelas pessoas que estão no mercado de trabalho, trabalhando, autônomos e por aí vai. Quando a gente olha a questão dos isentos, tem ali tem algumas faixas que chamam atenção. O que chama atenção, na verdade, ao contrário, são os 35 a 44 anos, que é a camada menos isenta de todas. Quando a gente olha antibolsonaristas convictos, a gente percebe que os jovens é a camada que mais é antibolsonarista convicto. Aí também a gente percebe que existe a necessidade de falar com os jovens. O jovem ele vem cada vez mais à direita, está se curvando mais à direita, uma camada mais evangélica, tudo bem.
Só que existe a necessidade do bolsonarismo conversar com essa camada, da mesma forma que existe uma necessidade muito grande de Lula falar com a camada da população economicamente ativa. Ocorre que, quando você começa a falar de novos impostos que vai atingir autônomos, se a relação já não era boa, afasta ainda mais. Quando a gente olha lulista, a camada ali acima de 45 anos e 60 anos são as camadas mais lulistas. Também existe uma necessidade de bolsonaristas conversarem ali com as pessoas mais velhas. Quando fala de grau de instrução, a gente sabe que quanto mais aumenta o grau de instrução, mais ele é antipetista e bolsonarista, mas o que chama a atenção é que o de ensino fundamental ele é mais bolsonarista, também é mais antipetista convicto. Quando a gente olha o isento, é interessante que todas as faixas ficam mais ou menos iguais, fica em torno de 20% ali. Quando a gente olha lulista, claro, as pessoas de ensino fundamental estouram ali. São a camada que mais vota em Lula, são a camada de ensino fundamental. Existe uma necessidade da direita brasileira, o conservadorismo brasileiro, ter uma linguagem mais fácil. E outro é o canal de conversa. Né? A gente percebe que existe uma demanda muito grande, fala-se muito ali nas redes sociais. Eu já apresentei um estudo que a gente fez, mas só para deixar, eu vou tentar rememorar rapidamente aqui com vocês. 71,8%, se eu me enganar, tá em algum dado aqui, mas eu estou falando bem pertinho aqui os dados. 71,8% dos brasileiros têm redes sociais. Então aqui a primeira mentira que derruba quando os bolsonaristas começam a falar que eles acham que o bolsonarismo acha que todo mundo tem redes sociais. Não, 71,8% tem redes sociais. Ou seja, 29,2% não tem redes sociais. Quem não tem redes sociais? Pessoas mais simples, mais velhas. Aqui, então, eu já começo a me distanciar desse eleitor. Desses 71,8% de brasileiros, de eleitores brasileiros, dos 155 milhões de eleitores do Brasil que têm redes sociais, 46,4% afirma que usa para política. Ou seja, mais da metade das pessoas que têm redes sociais não usa para política. Se a gente pegar 46,4% de 71,8%, eu estou dizendo o seguinte, que 33% dos brasileiros têm redes sociais e usam para a política. Tá? Então, quando na cabeça do bolsonarismo, na cabeça da direita brasileira, que todo mundo tem redes sociais e está o dia inteiro falando sobre política, eu estou dizendo agora, pesquisa fonte do IBESP, que quem tem rede social e usa para política é 1/3 da população dos eleitores, 33%. Tá? E aí a gente tem mais alguns agravantes. Tá? 1/3 deles, um pouquinho mais de 1/3, diz que segue alguém sim nas redes sociais, mas ele segue alguém que ele admira, tá? Um político que ele admira, ele não segue nenhum outro tipo de político. Aí você tem também em torno de 1/3 que não segue ninguém, fala, não, eu acompanho a política, mas eu não sigo ninguém, ou seja, ele recebe qualquer coisa ali, e 1/3 segue qualquer político, segue o político da direita, da esquerda, ele segue qualquer político. Então aqui, para você conversar com pessoas mais velhas, mulheres e também com renda mais baixa e ensino fundamental, eu tenho que sair das redes sociais, eu tenho que ter capilaridade, eu tenho que falar com o Brasil inteiro, eu tenho que falar nas 11 mil rádios do Brasil, eu tenho que aparecer na televisão. Tá? Então, só fazendo um disclaimer aqui para vocês. Quando a gente fala de religião, que é o dado que está na página 9, o evangélico é muito mais bolsonarista, também mais antipetista. Quando a gente olha o isento, assim, vai crescendo de acordo com a falta de religião. Então, o que é mais isento é aquela pessoa que não tem religião ou é ateu. Quando a gente olha o antipetista convicto, são as pessoas de outras religiões, espíritas, que não seja católico ou evangélico. E quando a gente olha aqui o lulista, ele é mais católico. A gente sabe que o PT iniciou muito ali na Igreja Católica. Aqui existe um problema que é do IBESP, tá? Talvez outros institutos também sofram, porque a gente deixa a pessoa se colocar, eu sou evangélico, eu sou católico. A gente sabe que tem muita gente que se coloca como católica, que nem na igreja vai, né? Simplesmente ela não é evangélica, acredita em Deus, em Jesus Cristo, ela é cristã,
mas ela não se coloca em nenhuma religião, então ela fala, então eu sou católico. Aqui talvez, se a gente fizer apurar um pouco mais essa informação, a gente vai descobrir que não tem ninguém católico aqui, né? Um número muito baixo. E aí a gente entra no índice que é nosso, que é o índice de dependência governamental, que a gente chama de IDG, onde o baixo IDG é aquela pessoa que não tem nenhuma dependência direta do governo, ela não depende da saúde pública, não depende do social, não tem Bolsa Família, né, BPC, não depende da educação pública. Então, o médio IDG é aquele que tem alguma dependência, uma dessas três dependências, e quem é o alto IDG, ela depende totalmente do poder público. Ela não tem convênio médico, ela tem ali um Bolsa Família, um BPC, alguma coisa assim, tá? Então, quem mais vota no bolso, quem é mais bolsonarista seria ali uma pessoa que tem algum tipo de dependência, ou seja, ela não tem convênio médico, mas ela tem um BPC, alguma coisa assim. O antipetista é aquela pessoa de baixo IDG, aquela pessoa que não tem nenhuma dependência. E quando a gente olha o antibolsonarista convicto e o lulista, são as pessoas que o alto IDG, aquelas pessoas que dependem totalmente do governo. E se o conservadorismo, o bolsonarismo quiser falar com essas pessoas, elas não estão nas redes sociais, talvez elas não tenham nem telefone, tá? Então esse aqui é um estudo rapidinho que eu quis trazer para vocês, para a gente ter um pouco mais de informação. Tá bom? Até a semana que vem, um grande abraço.